Olá, tudo bem? Olha só, muita gente se sente meio perdida na hora de ler um mapa, né? Mas e se a chave para entender qualquer mapa estivesse em algo tão comum quanto um sapato? Pois é, vamos descobrir que conexão surpreendente é essa entre um simples calçado e a arte da cartografia. Para muita gente, olhar para um mapa é quase como, sei lá, tentar ler em outra língua. É um monte de linha, cor, símbolo, que acaba mais confundindo do que ajudando, né? E aí, claro, as pessoas se sentem intimidadas. Mas a questão é, será que o problema está no mapa? Ou no jeito que a gente aprendeu a olhar para ele? E é aqui que a gente chega na raiz do problema, sabe? Uma pesquisa super importante descobriu uma coisa. O desafio começava bem antes de chegar aos alunos. Essa citação aí é reveladora. Ela mostra que os próprios professores, o pessoal encarregado de ensinar geografia, eles mesmos sentiam que não tinham sido, digamos, alfabetizados para ler mapas na universidade. Então, vamos entrar na nossa primeira parte, a lacuna na alfabetização cartográfica. E a gente vai ver como esse problema é bem maior e mais profundo do que parece à primeira vista. Pois é, uma pesquisa feita lá em Francisco Beltrão, no Paraná, com professores do ensino fundamental, bateu o martelo nisso. Os educadores admitiram, sabe? Eles sentiam que faltava ferramenta, faltava confiança para ensinar cartografia de um jeito que fizesse sentido de verdade para as crianças. E olha que interessante, a pesquisa foi bem socada, bem de perto, foram 13 professores participando de umas oficinas. Pode parecer um número pequeno, mas foi justamente isso que permitiu uma análise super detalhada das dificuldades e, o mais legal, das soluções que estavam surgindo ali. Tá, mas e aí? Qual a consequência disso tudo? Bom, o risco é a aula de geografia virar aquela coisa chata, de decoreba, sabe? Decorar capital, nome de rio, fronteira, um monte de informação, mas sem entender de fato como o espaço funciona. E, o principal, sem perceber que um mapa é uma ferramenta incrível para a gente navegar no nosso próprio mundo. Beleza, agora a gente vai para a segunda parte, por que o lugar importa? E para quebrar esse ciclo de só decorar, a pesquisa focou num conceito que é a chave de tudo, que serve como uma âncora para aprender. A ideia de lugar. É que o conceito de lugar é muito mais do que só um pontinho no mapa, uma coordenada. Pensa só, a nossa rua, a escola, o bairro, esses são os nossos lugares. É o espaço que tem significado pra gente, onde a nossa vida acontece. É daí que tudo parte. É o que dá sentido para a geografia. E aqui tá a sacada genial, a solução. Quando a gente consegue conectar uma ideia abstrata, como um mapa, com uma coisa concreta e pessoal como o nosso lugar, aí sim, aí a aprendizagem vira algo real que fica. A geografia para de ser sobre lugares distantes e passa a ser sobre o nosso mundo. Vamos então para a terceira parte, saber versus fazer. Aqui a gente entende a teoria por trás de tudo isso, o que explica por que o método tradicional muitas vezes não funciona. É a diferença crucial entre saber o que e saber como. A pesquisa toda se apoia nessa diferença. De um lado, tem o conhecimento declarativo, que é basicamente a informação, o fato. É saber que Paris é a capital da França. Do outro lado, tem o conhecimento procedimental, que é a habilidade, é a prática, é saber como usar um mapa para, quem sabe, chegar em Paris. Então, muita aula de geografia antiga focava só em acumular esse tipo de fato. A capital de tal lugar é essa, o rio tal fica aqui. São informações importantes? Claro que são, mas sozinhas elas não ensinam a gente a pensar o espaço. É só conhecimento declarativo puro. Então, o ponto central é esse. O objetivo não pode ser só acumular fatos. Tem que ser construir habilidades, o saber como. A grande meta é fazer com que o mapa deixe de ser um objeto de estudo, algo para decorar, e vire uma ferramenta para ser usada no dia a dia, uma nova maneira de enxergar e de interagir com o mundo à nossa volta. Chegamos na quarta parte, a mais esperada, aprendendo com o sapato. É aqui que vem o pulo do gato da pesquisa. Uma solução que é, assim, incrivelmente simples e que consegue finalmente conectar o saber o quê com o saber como. Pensa bem, talvez o maior desafio para ler um mapa seja entender como é que uma folha de papel, algo plano, 2D, consegue representar o nosso mundo, que é todo 3D. O conceito-chave para destravar isso é o que chamam de visão vertical, aquela ideia de olhar para as coisas de cima para baixo. Mas como é que se ensina uma coisa tão abstrata? Bom, a atividade que propuseram para os professores foi genial, simplesmente genial.
Primeiro, pediram para cada um desenhar o próprio sapato, do jeito normal, visto de lado. Tranquilo. Aí veio o segundo passo. O instrutor pediu para todo mundo ficar de pé, olhar reto para baixo, para o sapato no chão, e desenhar de novo dessa nova perspectiva. O resultado foi um clique. A mágica aconteceu. Ali, com as próprias mãos, eles tinham criado uma visão vertical. E essa frase resume tudo perfeitamente. Todo mapa é uma visão vertical. No exato momento em que se desenha o sapato visto de cima, pronto! Entende-se a lógica por trás de cada mapa que existe. É uma virada de chave, uma mudança de perspectiva que pega uma ideia abstrata e a transforma em algo que dá para tocar, que dá para entender. E por que isso funciona tão bem? Porque essa atividade cria uma ponte. Ela conecta a experiência do corpo, o ato físico de se levantar e olhar para baixo, com a ideia, o conceito da visão vertical. De repente, o mapa deixa de ser um desenho aleatório, sabe? Ele passa a ser uma representação lógica do mundo, só que vista de um ângulo bem específico. E com isso, a gente entra na nossa quinta e última parte, o poder do raciocínio espacial, porque as consequências disso vão muito além de só saber ler um mapa. O que está em jogo aqui é aprender a pensar de um jeito completamente novo. Pensa só, atividades práticas como essa do sapato, ou sei lá, construir uma maquete da sala de aula, isso tudo desenvolve habilidades super importantes. Aprende-se a entender proporção e escala, a desenvolver o senso de lateralidade, o que é a esquerda, o que é a direita, a usar pontos de referência para se orientar e, talvez o mais importante de tudo, começa-se a construir um modelo mental do ambiente que está à nossa volta. O grande segredo, então, é esse: começar pelo pequeno, pelo que podemos tocar, pelo que é nosso. Quando se âncora o aprendizado em experiências assim, concretas, entender coisas mais complexas deixa de ser algo assustador e se torna muito, mas muito mais poderoso. E aí, tanto quem ensina quanto quem aprende se sente mais confiante, mais capaz. E aqui está a grande lição que, na verdade, não tem nada a ver só com geografia. Serve para tudo. Seja para entender um mapa, um conceito de ciência, um problema no trabalho, o princípio é exatamente o mesmo. A compreensão de verdade, aquela que fica, ela aparece quando conseguimos conectar o que é grande e abstrato com aquilo que é pequeno e familiar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Pense em qualquer desafio, qualquer sistema complexo da vida. Qual seria o sapato dessa situação? Qual é aquele ponto de partida simples, concreto, que talvez pudesse destravar um jeito completamente novo de entender tudo? Fica aí a pergunta. Muito obrigada pela companhia.